profissionais sobre possibilidades da eletroterapia na prática clínica do fisioterapeuta, seja indicação, aplicação ou inovações na área. E nesse segundo episódio, nós vamos conversar com um engenheiro, o professor Dr. Henrique Rezende Martins, que é um colega, professor adjunto do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMG e pesquisador do Laboratório de Engenharia Biomédica, LEB UFMG. O professor Henrique é parceiro de pesquisa de grandes nomes da fisioterapia, com os quais desenvolve projetos inovadores, alguns deles, inclusive, premiados pela contribuição que trouxeram para a nossa área. Henrique é o CEO da Visuri Health, uma empresa de tecnologia para a área da saúde, porque Henrique tem o DNA do empreendedorismo e uma facilidade enorme para estabelecer pontes entre engenharia e a área da saúde. Seja bem-vindo, Henrique. Obrigada por esse convite e por estar mais uma vez contribuindo para a nossa disciplina de eletrotermofototerapia. É um grande prazer. Você os exemplos aí de sucesso da interdisciplinaridade. Obrigada. Verdade. Por nada, Lígia. Eu que tenho a agradecer, né, essa parceria de longa data, né, e te parabenizar, porque eu acho que eu tenho repetido isso algumas vezes, mas a melhor forma da gente combater esse negacionismo tão presente nos dias atuais, por mais estarrecedor que seja, mas existem, nós, pesquisadores, né, pessoas que trabalhamos com a ciência e com a fronteira do conhecimento, levarmos esse conhecimento para todos, né? E é um dos papéis do canal. Te parabenizo por isso e agradeço o convite. Obrigada, Henrique. Ter o canal agora, nesse momento, ajudou muito, né? Além dos alunos estarem podendo acessar esse material, outras pessoas também, né? A gente divulgando. Verdade. Bom. E aqui, primeira pergunta que eu quero te fazer, que eu acho que é uma curiosidade que todo mundo tem, né? O que te fez apostar nessas parcerias com os terapeutas? Lembrando que as parcerias interdisciplinares, elas são essenciais na nossa vida acadêmica e na prática também. O que te fez apostar nessas parcerias? Assim, não dá para dizer que foi uma coisa planejada, mas ela foi uma coisa bem orgânica e bem natural. Tem alguns amigos que falam até assim, eu acho que você é um engenheiro mais frustrado, você queria ser fisioterapeuta, na verdade. Eu acho que as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu realmente, isso é uma grande verdade, eu tenho grandes parceiros na área de fisioterapia. Acho que da área de saúde, da área de saúde, com certeza, é a profissão que eu tenho mais contato. Acho que um pouco pela minha motivação, né? Eu sempre tive uma motivação muito grande para trabalhar com tecnologia para pessoas com algum tipo de deficiência, né? E aí foi natural trabalhar com profissionais da área motora, né, da área de reabilitação, desde a época da minha graduação, né, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o saudoso professor Pinotti, né, que infelizmente nos deixou precocemente, mas quando eu pude trabalhar com próteses, com órteses, e dentro do laboratório, do Lab Bio, existia essa interdisciplinaridade que, como você falou perfeitamente, ela é fundamental e vai ser cada vez mais fundamental. Eu falo muito isso para os meus alunos, né? Ou até quando eu tenho a oportunidade de falar para os alunos dos meus colegas, como é o caso com você, para eles não se limitarem naquela caixinha pré-estabelecida e antiga da profissão. Os problemas estão cada vez mais complexos e problemas complexos exigem soluções muito mais sofisticadas e robustas. E uma pessoa ou uma área nunca vai ter a solução. Então, foi orgânico pela minha vontade mesmo de trabalhar nessa área, o que me induziu, e acabou que a linguagem, a gente foi azeitando essa linguagem com o tempo, e hoje eu tenho grandes parceiros, né, tanto no Brasil como fora do país, que me permitem fazer parte de projetos tão bacanas e tão brilhantes, né? Pois é, Henrique, você fez esse projeto, né? Ainda estão desenvolvendo o equipamento, testando. Sim. Um equipamento que depois você vai falar um pouquinho dele para a gente. Eu queria te perguntar, assim, quando você saiu dessa bolha da engenharia, veio para a nossa bolha aqui da área da saúde, e que você começou a ideia de desenvolver esse equipamento, a gente sabe que todo desenvolvimento ele envolve muita pesquisa.
Como é que foi? Você chegou na área, você encontrou muitos trabalhos na área de eletroterapia, ou existe uma deficiência, a gente ainda tem muito o que fazer em termos de evidência, de pesquisas realmente Legal, robustas nessa área? bacana. É, essa pergunta é muito legal, porque na verdade ela fala também um pouco do fluxo natural. O fluxo natural para o desenvolvimento de tecnologias para a saúde, ele nunca deve partir da engenharia. A engenharia ela tem que entrar no momento posterior, colocando soluções para aquele problema. Uhum. Então, toda vez, e eu já participei disso, já experimentei isso, em que eu mesmo, outros colegas da engenharia, tentamos propor coisas que a gente acha, sem ter o conhecimento clínico, sem ter o conhecimento da vivência, o contato com o paciente, foram projetos que não deram certo. Então, os projetos mais exitosos, né, que eu tive a oportunidade de participar, sempre vieram da área de saúde, do profissional da área de saúde. E A com demanda. o equipamento, com a demanda, exatamente. Uhum. Essa é uma diferença entre invenção e inovação. A É. invenção, se você fizer qualquer coisa diferente, você está inventando. Mas a inovação, ela tem que ter um propósito, ela tem que ter valor para alguém. Então, na maioria das definições de invenção, de inovação, perdão, tem a palavra mercado, né? Que é exatamente refletindo a questão da demanda, ou seja, tem uma demanda para aquilo. E aí foi assim, eu estava trabalhando em uma outra demanda, com um grupo de pesquisa de Brasília e da França, para possibilitar a estimulação elétrica funcional no ciclismo, para que lesionados medulares, né, tetra, paraplégico, pudessem voltar a pedalar. Quando surgiu a demanda. Então, quando o fisioterapeuta que trouxe a demanda, que foi o Dr. Paulo Eugênio, lá de Brasília, com o professor Dorigan, eles estavam há algum tempo tentando adaptar os equipamentos que existiam no mercado para resolver um problema Uhum. diferente. Então, eles já tinham identificado o problema, já tinham identificado a dor do local, que era a perda muito grave de massa muscular, o desenvolvimento da polineuropatía da doença crônica, problemas circulatórios, perda de densidade óssea, e já estava, isso foi em 2016, já começava a aumentar o número de publicações, mesmo que de forma precária, de bons resultados com isso. Só que eles tinham problemas como a intensidade não era suficiente, o número de canais não era suficiente, fadigava-se muito rápido e a gente não conseguia. Eles tinham que montar protocolos que muitas vezes, Lígia, do lado do paciente ficavam 3 estagiários, cada um controlando um equipamento, porque cada equipamento tinha 4 canais, para eu ter 12 canais eu tinha que ter 3 pessoas operando ao mesmo tempo. E ainda assim, em alguns casos, que a deficiência neuromuscular era tão avançada que mesmo colocando a largura máxima de pulso que os equipamentos comerciais ofereciam, não conseguia evocar contração. Uhum. Então foi aí que eles começaram, né? Foi que eu fui procurado a princípio, assim, ó, tem como você adaptar o que existe ou a gente vai desenvolver uma nova tecnologia? E aí a coisa foi maturando, isso ainda a nível de pesquisa. Quando eu vi o tamanho do problema e o tamanho da dor, eu trouxe para a empresa avaliar se realmente não valia investir nisso. Por quê? A gente também tem uma cultura que aos poucos eu tento combater e ser exemplo para isso, de engavetar projetos, né? A gente desenvolve muito, a gente produz muito, a gente publica muito, mas pouca coisa chega na sociedade. Pouca Uhum. coisa vai para uma prateleira do comércio mesmo e está disponível para as pessoas, né? Seja os usuários, mas principalmente os pacientes. Então, nessa vibe, eu já comecei a fomentar essa parceria público-privada, porque há um gap muito grande entre o protótipo e o produto. O protótipo você Uhum. faz num ambiente 100% controlado, com pessoas lá olhando, Uhum. e o produto não. O produto ele tem que seguir uma série de normas da Anvisa e do Inmetro, rigorosíssimas, exatamente para prever tudo que de problema pode dar. Então, foi natural. Então, eu recebi a demanda, pensei na demanda, desenvolvemos o primeiro protótipo. O primeiro protótipo já deu bons resultados, mas para produto a gente tinha que continuar. Do ponto de vista de evidências, o que a gente tem, evidências que a gente fala do tipo A, né, classe A,
é da segurança, principalmente, que era uma dúvida, né? Eu colocar eletroestimulação, principalmente, tem evidência, inclusive, em pacientes cardiopatas, em pacientes com marca-passo. Eles fizeram testes e não interfere. A gente não aconselha porque é uma coisa que ainda, como você falou, não foi muito bem testada. Mas há, inclusive, uma justificativa fisiológica, por causa do tempo, do período refratário. As larguras de pulso são muito pequenas para poder afetar isso. Mas a gente também não aconselha utilizar, é uma das contraindicações. É a mesma coisa, por exemplo, de utilizar em grávidas, né? Fazer a terapia em grávidas. E não existe evidência que faz mal, mas como as evidências que é seguro são pequenas, também é desaconselhado. Mas existe muita evidência para redução e zerar a polineuropatia, para ganho de massa muscular, são incríveis os trabalhos, principalmente aqueles que buscam sempre o tipo 5 da contração, de Seegers, né? Seegers, ele classifica como 5 níveis, o nível 5 é aquele recrutamento total, né, da fibra, aí há ganho mesmo, inclusive há trabalhos lindos que você mostra, você faz o VO2, a pessoa está cansando, desacordada, acamada, aumenta a frequência cardíaca, aumenta. Né? Então, assim, há esforço, há um ganho real, né, efetivo. Só que todos apontam para uma inviabilidade clínica. Como que eu vou levar isso para a clínica? Uma coisa é fazer funcionar, outra coisa é transformar aquilo em viável. E foi aí que nasceu o ReCare. O ReCare quer fechar essa lacuna e a gente está tendo uns resultados, os primeiros resultados muito positivos, né? Pois é, Henrique, conta pra gente assim, o que é o aparelho, a que ele se destina, em que fase que vocês estão, né, da pesquisa, quando que deve chegar ao mercado. Né? Bacana. Eu tenho até um aqui do meu lado, deixa eu puxar ele aqui. O equipamento, ele é um equipamento transportável, né? Ele tem cadeiras de roda, carrinho, né? Com rodízios, com travas, né? Ele é basicamente uma tela touch de 10 polegadas, onde eu acesso tudo, todas as terapias e diagnósticos dele, e a interface com o paciente através de um braço articulado, né? Porque o braço, esse está até em manutenção aqui. Esse braço articulado, ele permite, um pouco escuro, ele permite eu posicionar melhor os eletrodos no leito para exatamente tornar mais viável, né? Para não ficar aquele tanto de cabo espalhado, cruzando. Eles têm fio, os eletrodos têm fio ou tem já fio. com fio? Tem fio. Então saem os fios, a gente tem um sistema de cores, né, para poder identificar e facilitar cada um dos músculos, né? E aí ele já está desenvolvido, o equipamento já está em teste em 5 hospitais, ele já passou por todas as certificações do Inmetro, né? O Inmetro foram ao todo 178 testes que ele passou, então ele não podia emitir radiação para interferir em equipamentos para a CTI, então ele foi feito para a CTI, então eles mediram, Lígia, qual que é a irradiação eletromagnética dele em um ambiente para ver se aquela quantidade tinha que estar abaixo de um nível, né, aceitável para ser utilizado dentro de CTI. Viu a questão de segurança elétrica, o equipamento não pode dar choque, em qualquer lugar que eu pego nele tem que estar tudo muito protegido. E toda a parte mecânica, ele foi colocado em rampa para ver se ele não tomba, qual que é o centro de massa, se tombar o que, que acontece. Então tem toda uma análise de risco de mais de, acho que são 120 itens que foram avaliados na análise de risco para poder ir para lá. E agora, né, então recebemos certificado Inmetro há uns 2 meses, mais ou menos. Ele está no processo da Anvisa, na última etapa do processo da Anvisa. A gente tem expectativa que até o final desse mês a gente já tenha o registro da Anvisa, né? Eles, inclusive, a Anvisa pediu para a gente uma validação clínica, né? Como é que você mostra que isso realmente funciona para o mercado? E aí a gente fez um relatório de ensaio clínico com mais de 28 artigos, né? Com P menor do que 0,0001. Uma revisão. Isso. E também. E ele tem quantos canais? Esse equipamento ele tem 12 canais independentes. 12 canais. É para fazer a terapia de corpo inteiro. E aí, que sai nele? Assim, se você puder descrever para a gente a corrente, só para os alunos claro. como é que é.
Então, as correntes, né, a classificação, de acordo com a Sociedade Americana de Fisioterapia, são 3 só. Ela nem aconselha ficar colocando o nome de país, como corrente russa, ou nome de australiano. estados, ou australiana. Isso não é aconselhável, porque os Aham, tipos são 3, que é a corrente contínua, que é como se fosse a tensão de uma bateria, ela fica o tempo todo no mesmo valor. A corrente uhum, alternada, que é parecida com a senoide, né? sim, E a corrente uhum. pulsada, que eu dou um pulso, espero um tempo, dou outro pulso, espero o Um tempo, trem dou de outro pulso. pulso. Aham, Isso, é um, uhum, um trem de pulso, exatamente. Que é a mais indicada pelos estudos para esse tipo de tratamento, né? Não, uhum, não há muitos ganhos. O que a gente ganha, por exemplo, com uma terapia de corrente russa, é uma percepção sensorial melhor. Que isso uhum, também tem uma justificativa, as fibras aferentes que medeiam a dor, elas são uhum, conduzidas através de fibras finas, amielinizadas, sim, que são mais lentas. Então, estímulos de frequência menor ativam predominantemente esse tipo de fibra. Então, quando eu uhum. aumento a frequência, eu fadigo mais, mas eu também deixo a percepção mais à vontade. O equipamento vem com uma técnica já pré-programada, chama Wide Pulse High Frequency, que é pulsada, 100 Hz, com largura de pulso de Ah, eu sei. 1000 microsegundos. Então ele já vem Ah, com isso pré-programado. Mas uhum, ele pode ser todo ajustado, parametrizado. Então ele é assim, ele é simple as possible. Se você tá, não tem, se você não tem traquejo e conhecimento na área de eletro, você segue o que ele está te mandando. tá. Porque, inclusive, ele está conectado na internet e ele consegue ir acompanhando o que você está fazendo e te dando dicas. Ó, Ah, aumenta caminho. a frequência, diminui a frequência, aumenta a intensidade. Ele Então, consegue era uma fazer programação que o próprio aparelho dá esse feedback, isso. No tá? nosso E sistema aí, de e web, essa né, a nuvem, corrente, ele faz isso. ele faz isso. Essa corrente, ela é uma corrente despolarizada, então. Uma corrente que ela É, pode ficar ali mais tempo. No isso, exatamente. Ela é uma corrente bifásica, né? Você pode colocar mais tempo ela, Aham, isso mesmo. tá, tá. E aí, isso também de ter a nuvem e dar esse feedback é uma coisa bem nova, né, a gente não tem nenhum Sim, aparelho que não, oferece. não tem. O que a Uhum, gente viu, né? Um dos grandes desafios dessa área era o fisioterapeuta, principalmente intensivista, ele já tem uma carga muito grande na sim, parte respiratória, né? Então, e são muitos leitos para um hum, só fisioterapeuta. Então, a gente tinha que fazer um equipamento que ele aplicasse e fosse fazer as suas atividades, que ele automaticamente se sim. reparametrizasse. E o grande desafio para isso é que a gente sabe, né? Uma das coisas da eletroestimulação é que ela fadiga muito rápido o músculo. É, Então eu começava nas primeiras contrações, Lígia, estava lá, contração tipo 5 e tal. Já lá para a 10ª, 20ª, já ela estava cai. quase. Aí a pessoa tem que ir lá e ir ajustando, e ajustar Uhum, canal por canal. São 12 canais independentes. Cada músculo ele tem uma dosimetria uhum, adequada para ele, né? Não adianta eu colocar a mesma intensidade para todos. sim. Então, você imagina. Então, basicamente, ele ficava do lado reparametrizando. O que a gente fez foi automatizar isso. E uma parte dessa automatização é exatamente jogar os dados na nuvem para que o algoritmo da nuvem consiga Ah, ir isso é fantástico. adaptando Aham, isso. sim. Né? Vocês Então, fizeram então vocês estão usando inteligência artificial. sim, Que exatamente. bacana, olha, Processamento em nuvem, aí, isso mesmo. essa resposta. E aí o paciente fica o tempo todo com a estimulação, não é um horário não, né? É o Então, a gente tem 3 tipos de terapias, que é a Boltz, uma delas é a Boltz, que é como se fosse uma academia, ele inclusive faz simulações como se a pessoa estivesse levantando peso, extensão, abdominal. Temos a terapia que é a Wide Pulse High Frequency, que é uma terapia de bolos, né? Você determina só o número de estímulos que você quer. uhum, Você também pode determinar qual que é o tempo de sustentação, se você quer uma contração mais rápida, né? Vai e solta, você quer que ele segure e solta, né? E tem a contínua. A contínua prevê 24 horas. Então ele poderia ficar 24 horas conectado e de 5 em 5 minutos ele faz uma tem contração, uma complicação. simula como se ele estivesse fazendo um movimento, né? Até para tentar evitar questões de escara. O que a gente viu, Lígia, é que, do ponto de vista da prática clínica, eles preferem, porque são muitos eletrodos,
marcarem um horário, e aí tem de 40 minutos a 1 hora de terapia, e depois libera para os outros procedimentos. Então, o que tem sido feito na prática hoje são sessões. E aí a Tá. literatura mostra que, no mínimo, uma sessão de 5 a 7 vezes por semana. Então, Tá. eles têm um horário deles, demora de Uma vez 40 a por 1 dia. hora, isso, Uhum. uma vez por dia. A colocação demora aproximadamente 5 minutos dos eletrodos. Alguns já marcam, depois que eles acham com o ponto motor a área mais excitável, já marcam com uma rena hipoalérgica, que aí Aham. segura vários dias, para ele não ter que ficar identificando o ponto Toda motor vez. toda Aham. vez. E os eletrodos podem ser eletrodos de silicone e carbono, né, higienizados, mas Aham. nas alas de Covid, né, nos covidários, estão sendo utilizados eletrodos descartáveis. Então, Isso. cada paciente tem um Tem o conjunto de seu. eletrodos Uhum. dele que dura 10, 12 Sim. sessões, né? É o ideal, né, em termos de É, biossegurança, é o ideal mesmo. isso, Agora, exatamente. Henrique, quais são os músculos que vocês estimulam, assim? Legal. Tem específicos músculos que são Tem. estimulados, né? Tem. Inclusive tem algumas inteligências do equipamento, por exemplo, que quando você escolhe determinados músculos, ele gera alguns alertas. Por exemplo, você escolheu os abdominais, né? Acho que chama Uhum. reto-abdominais, né? Isso. Aí ele já pergunta, o paciente está em ventilação, né? Porque uma das funções futuras do equipamento é sincronizar o equipamento com a respiração do paciente. Então, Uhum. o paciente ele consegue, o equipamento tem recursos para medir a frequência respiratória e ele só vai mandar contrair nos momentos certos, né? Porque na Ah, hora que eu já estou fazendo esforço, né, seja para inspirar ou expirar, ele contrai junto, né? Para não haver uma competição com o ventilador pulmonar. Então, uhum. se você vai colocar nos membros superiores, ele já pergunta se aquele paciente tem marca-passo ou não. Mas teoricamente, o usuário pode colocar em qualquer músculo que ele quiser. Tá. Os que já Uhum. vêm pré-programados são vasto lateral, vasto medial, reto femoral, isquiotibiais, tibial Tá. anterior, gastrocnêmio dos Uhum. inferiores, É. bíceps, tríceps, É, algumas isso. É musculaturas, uma né, da barriga. questão dos músculos que depois vão ser importantes para ele ficar de pé, né, e Exato, triangular. isso, Enfim, isso, antes das exatamente. abdominais. Essa parte é exatamente o fisioterapeuta que ele tem que guiar. É aí que entra o conhecimento, né, o brilhantismo. O que a Aham. literatura mostra, aqueles que perdem mais rapidamente, são os grandes músculos, claro, e também o Uhum. tibial anterior. O tibial anterior desenvolve a polineuromiopatía e a fraqueza muscular Muito adquirida bom. decorrente disso em uma semana. Em uma Sim, semana sem atividade no tibial anterior, ele já está bem ruim, né? sim. Então, A o ideal perda é muito é desde o grande, né, na começo. primeira semana. Ô Henrique, e como é que, assim, a equipe do CTI, né, porque são vários profissionais que estão ali envolvidos com o atendimento do paciente, como é que essa equipe respondeu e, principalmente, assim, como é que você encontrou os fisioterapeutas? Eles receptivos à eletroterapia? Porque o fisioterapeuta de CTI é um fisioterapeuta da área de respiratório, que Exato. atualmente não usavam o recurso de eletroterapia, né? Como é que Isso foi a mesmo. receptividade deles? Você acha que eles estavam preparados, né, para Legal. poder usar um equipamento assim? Essa pergunta é muito legal porque trata-se de uma inovação. Quando a Uhum. gente faz a análise do lançamento no mercado de uma inovação, existe uma teoria que mostra que tem uma pequena faixa, se eu não me engano, acho que 6% ou 8%, que são early adopters, né, que são aqueles caras fanáticos por inovações. Sim. Essas pessoas, assim como você, como os nossos parceiros atuais em vários hospitais, eles tiveram uma receptividade muito forte, Que mas bom. porque eles já estudavam. Então, Sim. para eles, a percepção da dor era muito mais clara. Então, várias pessoas já tinham tentado fazer terapia com equipamentos de mercado e não tinham conseguido evocar contrações, tinham gerado lesões e queimaduras nas peles dos pacientes, tinham tido muito problema para poder fazer o posicionamento dos Uhum. eletrodos. Então, essas pessoas foi super tranquilo. Para esse mercado, e aí falando de uma estratégia de mercado mesmo, o beneficiário direto são as operadoras de saúde. As Uhum. operadoras de saúde, elas têm, Lígia, pressionado demais os hospitais e os serviços terceirizados de fisioterapia para tirar aquele paciente da CTI o mais rápido possível. Porque uma diária de CTI é muito cara, né? É o lugar Exato. mais caro do hospital.
Então, a reabilitação precoce, ela está assim, no auge. E como houveram vários trabalhos de 2017 para cá que mostraram que a mobilização passiva não tem retorno, só lubrificação articular, melhora do retorno venoso, isso sim, isso se mantém por causa do movimento. Mas do ponto de vista do músculo não tem nenhum efeito, porque quem está mexendo é o próprio profissional da saúde, não é o próprio músculo. Eles apontaram diretamente para os eletroestimuladores. Então, agora existe uma demanda para essa tecnologia adequada à CTI. É diferente, né? A gente faz uma analogia que essa técnica, inclusive, ela foi patenteada como SAMINA, né? Que é um sistema de ativação neuromuscular automático. Ela está para o paciente, para os músculos, para o sistema neuromuscular do paciente, assim como o ventilador está para o sistema pulmonar. Assim como a máquina de hemodiálise está para a parte, por exemplo, renal do paciente. Então, não existia isso, né? Não existia essa função adequada para isso no corpo inteiro. Então, assim, os early adopters estão aceitando, mas a gente já está tendo barreiras com a gente já está atacando, né, na estratégia de marketing, os outros. E aí a primeira dúvida que os early adopters já passaram é: não, mas aí eu posso pegar um eletroestimulador de mercado e eu faço isso, né? E aí eles vão ter que passar por essa etapa, vão ter que se decepcionar com a não eficácia disso, para depois voltar. Mas é um processo natural, a gente se coloca disponível, inclusive a gente é bem propositivo nisso, porque eu acho que o foco da Visuri, principalmente, é o benefício do paciente. Então a gente já fala questões de segurança, a gente dá cursos, inclusive, não pautados especificamente no RIQUER, curso de eletroestimulação, para eles entenderem as melhores correntes, para eles entenderem quais são os critérios de segurança, quais são as indicações, quais são as contraindicações. Os problemas, eu acho que a pessoa tem que viver os problemas para ela querer algo novo, né? Normal, né? É normal. A gente vai trabalhar muito em pessoas que já trabalham com eletroestimulação, como é o pessoal do Madre Teresa, o pessoal da SAF, no Vera Cruz, o pessoal do Vila da Serra, o pessoal da Bahia, do professor Francimar, o pessoal do Hospital de Base em Brasília, com o Dr. Paulo. Então, são pessoas que já estavam nessa luta para aplicar a eletroestimulação em CTI. Então, essas... E uma dúvida, e o paciente? O que ele tem dito, assim, quando ele se recupera? O que ele fala sobre a estimulação que ele recebeu? Então, a gente tem alguns cenários diferentes, né? Porque parte dos pacientes nem souberam que foram tratados. Eles não lembram mesmo? Eles não lembram, porque eles estavam desacordados, eles só vêm no final, né? No final tá tudo bem, tudo ótimo, já saem deambulando, né? Pouco tempo depois do desmame, já saem deambulando. Os pacientes, né, ambulatoriais, a gente tem alguns casos incríveis, né? De paciente que já estava 49 dias acamado, sem conseguir nem sentar, nem sustentar, e depois de 2 semanas da terapia, já estava em pé deambulando. Então, assim, foi a hora que ele falou, cara, tu faz toda a diferença, né? Então, ele quis, inclusive, continuar utilizando para fortalecimento muscular. Foi o mesmo caso de uma senhora, foi o primeiro caso, a família procurou a gente, ficou sabendo do equipamento, ela já estava curada da Covid, ela já tinha sido desentubada, ela já não estava mais entubada, mas tinha 20 dias que ela estava na cama do hospital sem conseguir ir para casa, porque ela, acho que tem alguns marcadores, né, Lígia? Algumas regras, e não conseguia subir do mínimo para poder ir para casa, e ela já estava com muita saudade de filho, de neto, né? E aí ela foi tratada com o RIQUER por 2 semanas e meia. No final, na metade da segunda semana, ela já atingiu todos os níveis e foi para casa. Então, essa é um relato muito legal que a assessoria de imprensa da empresa e o marketing estão trabalhando, né? Até para mostrar para a sociedade o que a tecnologia pode levar e o que a tecnologia tem feito, né? Por elas. Mas então, esse muito legal. E de estranhamento, ó, eles acham esquisitíssimo estarem mexendo partes do corpo deles sem eles quererem. Esse estranhamento. Olha, eu achava que os do CTI tinham uma lembrança, que eles em algum momento falavam que tinham recebido. Não lembro, então. Até agora... Não está sendo muito confortável, né? Porque senão eles teriam alguma lembrança.
é quase uma massagem, né? É quase uma massagem mesmo. Pode ser A um conforto. a parametrização, ela tem uma relação de compromisso de 3 fatores, né? De uma tríade, que seria conforto, a Aham. intensidade da contração, né? Tem uma intensidade de contração forte e a fadiga. A gente quer a fadiga, na verdade. A fadiga faz parte do processo, né? Só que se eu fadigar muito rápido, eu não vou conseguir prolongar muito a Uhum. terapia. Mas Oi, é isso. Henrique, e você já tem uma previsão de quando vai estar no mercado, o custo desse aparelho? Sim, sim, temos. O equipamento, a gente, como eu te falei, a gente está com a previsão de lançar ele até o final do mês, que é exatamente por quando sai o registro, né? A gente já tem Hum. inclusive o número do registro, né? Mas já fabricamos o primeiro lote do equipamento, porque já existe uma demanda latente que a gente está colocando no sistema try and buy, a pessoa testa e se Aham, gostar e fica compra. e Aham. continua utilizando. E como é uma tecnologia muito avançada e tem muito recurso de última geração, ficaria muito caro para a gente vender. Então a gente viabilizou um sistema de assinatura. E aí o sistema de assinatura, o hospital, a clínica ou até mesmo o prestador de serviço, ele não paga a aquisição do equipamento, não tem aquisição. Ele só vai falar, eu preciso de tantos equipamentos, eu atendo. Um ReCare, para você ter ideia, ele atende até 8 leitos de CTI por dia. De 8 a Nossa, 10 leitos de CTI por dia, né? sim, vocês vão trocando. Porque isso, que a gente não aconselha a aplicação dele no momento de vigília. No momento de Uhum. vigília, tem que deixar o paciente mais quieto mesmo, mais tranquilo, né? Então, a gente trabalha com isso. Então, a pessoa tem vários planos, né? Desde os planos mais simples e mais em conta, até planos, né, que vão atender, como, por exemplo, no hospital do grupo DOR, né, da rede DOR, que está no Try, por enquanto, lá em Pernambuco, que tem 300 leitos, né? E a gente vai ter que mandar muitos requests para lá, eles estão definindo isso. Então, são por assinaturas que cabem no bolso, né, daquele prestador de serviço, e o cara não vai gastar nada. O que a gente está tentando também, Lígia, é incluir nesse pacote os insumos. Porque os insumos, se você for comprar de mercado, às vezes eles É, ficam muito caros, né? sim, Então a sim. gente vai ter isso na própria fábrica, a gente está já em fase avançada de fabricação dos próprios insumos, e aí nós vamos ter duas opções de insumos. Um que é descartável, que é o Uhum. autoadesivo, né, e que já vai estar embutido no pacote, e um Sim. segundo insumo que é o lavável, com o mesmo material do silicone carbonado, mas adaptado em cintas, para ficar mais Uhum. fácil o Sim, posicionamento, né? para colocar, que é um problema que a gente tem mesmo com os de silicone comum, né. Não, mas que Isso. legal, muito Aí bom. toda a estrutura comercial já está montada, os consultores treinados, inclusive um dos alunos da matéria, ele é um dos especialistas de produto, ele entende a demanda do local, ele dá o treinamento, ele entende a Uhum. tecnologia de ponta a ponta, ele entende e domina a tecnologia por inteiro, e ele consegue, inclusive, por entender a tecnologia, dar dicas, né? Não, ó, então, para esse perfil de atendimento que você tem, é interessante esse protocolo. E eu vou acompanhar remotamente o que você está fazendo e vou te dando Uhum. dicas. Se o Uhum. algoritmo não te der dica, eu te dou dicas. Porque ele Que tem uma legal. tela que ele vê todos os nossos clientes, né, atuais clientes, que ainda não estão pagando por a questão do registro, mas ele consegue interferir positivamente em todos. Né? Legal. Então, Então, então é importante ter um fisioterapeuta junto com vocês, né? é fundamental, é fundamental. Ele é estudante, né, está no É, 9º período já, então. já está Uhum. acabando. E a gente, inclusive, um dos projetos que a gente tem é montar um home care da empresa com a tecnologia. Né? Então, eu tenho visto com o Jefferson para a gente montar uma estrutura de profissionais, fisioterapeutas, né, para Uhum. preparar essas pessoas para ir em casas, por exemplo, de pessoas que foram acometidas pela Covid e estão com problemas neurológicos seríssimos, mas também lesionados medulares, que Sim, tem querem várias preservar a opções, né? musculatura, né? É, Pacientes é. que sofreram AVC e são hemiplégicos, Uhum. né? Então, para todas essas populações diferentes, idosas, eu consigo ter uma série de melhorias levando essas terapias, né? Então, Uhum. é um outro projeto nosso que, sem o fisioterapeuta, não iria Pois para é. frente. Ou Na verdade, seja, é mais, Lígia. Na construção do equipamento, quem norteia a construção do equipamento é o fisioterapeuta.
Então, por exemplo, quem vai dando os inputs e os outputs são os nossos fisioterapeutas clientes e os nossos fisioterapeutas especialistas, né? Que é o Dr. Paulo, o Jefferson, né? Até o próprio Matheus, que acho que também foi seu aluno, Sim. ele dá vários insights e vários inputs para o equipamento. Então, assim, é um equipamento guiado e norteado por profissionais da fisioterapia, né? Ou A engenharia seja, executa. vocês estão abrindo um novo campo aí de trabalho, né, para o Sim, sim. fisioterapeuta. E Fisioterapeuta que entenda e goste, seja apaixonado por tecnologia. dessa área. Exatamente. E assim, agora com todos esses avanços, cada vez mais, né, vindo mais tecnologia aí para se aproximar da área da saúde, que a gente estava falando lá no início, né, é uma área que possivelmente vai empregar muitos Sem profissionais. dúvida, sem dúvida. A gente está falando de demanda agora, né? Eu estou querendo criar uma demanda para o Jefferson avaliar, por exemplo, a gente está querendo começar com 3 profissionais para ele agir junto com esses profissionais, né? Nessa demanda. E se a demanda for aumentando, isso vai aumentando. Vai crescer. Até de autônomos também, né? Profissionais da área que sejam empreendedores. Não, eu vou alugar o equipamento e eu vou cobrar um valor e vou atender várias Vou pessoas. fazer isso. Ele tem acesso à área, né? Ele pode, inclusive, sublocar o equipamento para funcionários dele, ele monta uma estrutura e ele acompanha o que está sendo feito remotamente, né? Então, assim, Henrique, que mensagem que você daria para um aluno, né, que está em formação para ser um fisioterapeuta, né, do ponto de vista dessa área que você tá abrindo aí, né, sendo meio bandeirante aí, abrindo novos caminhos para a gente? O que você deixaria de mensagem para esses alunos, ou mesmo para profissionais que já estão no mercado e que se interessem por essa área? Assim, o que você, como engenheiro, diria para a gente? Legal. Eu acho que eu não vou falar nem só como engenheiro, eu vou falar como cidadão do mundo, né? Eu acho o seguinte, Lígia, o mundo, a gente está vivendo uma revolução no mundo que a gente não percebe porque a gente está dentro dela, que é uma revolução tecnológica. Isso vai revolucionar a relação das pessoas com o meio completamente. Então, provavelmente daqui a um tempo, várias das profissões que existem hoje não vão existir. E uma forma de eu me garantir, né, de eu ter o meu espaço de trabalho futuro lá na frente, é eu percebendo essa evolução, essa revolução tecnológica e estando dentro. O que eu costumo falar, né, com os profissionais da área de saúde que eu tenho contato, com os alunos que eu oriento junto com os meus colegas da fisioterapia, ou até quando eu tenho oportunidades de ministrar cursos e palestras para a área de fisioterapia ou qualquer outra área de saúde, nunca sejam meros usuários. Isso é uma falha assim grosseira que a maioria das pessoas elas cometem de, deixa eu ver aqui, se eu aperto isso faz isso, se eu aperto isso faz isso, e isso vai ter esse efeito. Por que vai ter esse efeito? O que sai daquele equipamento? Como que sai? Se eu mudasse, o que aconteceria? Quais são as implicações fisiológicas, por exemplo, falando desse contexto, né, desse equipamento, do efeito da frequência, do efeito da largura de pulso, do efeito da amplitude. E se eu mudar a forma de onda? Se eu mudar o protocolo? Se eu aumentar o número de contrações em vez da intensidade? Então, assim, essa visão da tecnologia por dentro, né, de você buscar sempre mais e querer saber sempre mais, é que vai ser o diferencial para a maioria dos profissionais. E ficar atento, que eu acho, ao poder da interdisciplinaridade. Eu acho muito cômodo quando eu fico num local em que ou eu sou a pessoa que sabe mais de um determinado assunto ou todo mundo está no mesmo nível. E o comodismo é muito atraente, né? A gente fica naquela região de conforto, naquela zona de conforto e vai ficar ali. Eu acho isso um grande erro. Eu acho que eles têm que começar a aproximar de outras áreas. Não precisa ser nem da parte especificamente da engenharia, de outras áreas da área de saúde, da parte de nutrição, como que a fisioterapia pode trabalhar junto com a nutrição para obter resultados melhores, como a fisioterapia pode trabalhar junto com o profissional da área de cardiopulmonar para tentar oferecer serviços, né, e tratamentos, terapias diferenciados. Então, a minha mensagem é essa, saiam da zona de conforto, entendam que estão dentro de uma revolução, que vocês vivem essa revolução, e essa revolução é tecnológica, ela é científica, e você tem que estar acompanhando ela, senão você vai ficar para trás.
E agora com a pandemia, né, a gente hoje está dia 20 de agosto, né, há 5 meses aí nesse isolamento, a pandemia ela trouxe isso, né, ela Isso mesmo. ela ela catalisou essa necessidade do uso das tecnologias, né, e Isso. de certa forma precisava acontecer, né, não precisava Sim, ser por esse caminho, mas isso impulsionou as pessoas a estar mais atenta, a utilizar, né, que é isso mesmo, é o século XXI. O século é isso XXI é mesmo. isso, né, É, a gente vai caminhar para isso mesmo. Muito bom, Henrique, gostei legal. muito da sua fala, né, das coisas que você compartilhou com a gente, porque não só de citar informações que eu tenho passado para os alunos na aula, técnicas, né, mas também de colocar a aplicação dela na prática, uma prática que hoje está evidenciada aí, né, nos CTIs, pela necessidade em função da Covid, e também de dizer de tudo isso que você falou, né, dessa realidade, desse mundo que a gente está vivendo agora, de como preparar-se para isso. Então, assim, e que são ideias que eu compartilho também, né, que eu Sim. gosto, você disse aí, como é que você define os que gostam de tecnologia? Early adopters, Early você é Adopts. um. Pois é, eu estou na lista do Early Adopts, com certeza. E, assim, a gente tem que mobilizar mais pessoas para ir nesse caminho. Sim, sim, Muito eu bom, acho. agradeço demais aí Não, eu que agradeço, Lígia. pela Parceria sempre. oportunidade de te ouvir, registrar e deixar isso para que outras pessoas possam ver. Eu que agradeço, foi uma oportunidade ótima. Eu deixo aqui, por exemplo, um relato de caso, né? Que quando eu precisei do profissional para atuar aqui mais na linha de frente, a primeira pessoa que eu procurei foi você, claro. E foi uma grata surpresa, porque o Jefferson, ele já chegou jogando, né? Não houve aquele momento, né, de, mas o que que é eletroterapia? Para que que isso serve? O que que vocês querem fazer? Qual que é a diferença? Não, por quê? Ele já estava com isso enraigado a partir das aulas, da Uhum, monitoria, então ele sim. já entendia. Então, é o que você falou, é uma filosofia. A gente só Uhum, espera que mais profissionais, mais colegas nossos passem a adotar essa metodologia, né, de propósito, né, eu faço as coisas com propósito, e que os alunos entendam a importância disso e aproveitem a oportunidade, principalmente daqueles professores que oferecem isso, como é o seu uhum. caso, por exemplo. Então, te agradeço o convite e te parabenizo pela iniciativa novamente. Obrigada, Henrique, muito obrigada. Nós vamos encerrar, então. Te agradeço muito. Em breve vai estar lá postado no blog, né? Os alunos vão Tá assistir ótimo. Foi um primeiro, prazer. e aí a gente divulga, tá bom? Obrigada. Eu vou Tá bom. encerrar. Nada. Só um Tchau. minutinho.